Paz inverencial. Estamos aqui para mais um Evangelho Luciferiano. O vídeo de hoje, muito importante, para aqueles que, de fato, querem compreender ainda mais o ocultismo, as antigas ciências ocultas, e já compreendem que Jesus Cristo, ele não era essa ovelha que foi pintada pelo sistema, mas sim, ele foi o maior de todos, os iniciadores nas altas ciências, mago, bruxo, feiticeiro. Lembrando que o verdadeiro mago é aquele que consegue enfeitiçar sem a necessidade de ritual. Eu estarei fazendo uma leitura de um versículo bíblico, que está em 1 Coríntios, capítulo de número 2 e o versículo de número 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Versículo 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito. Eu já estudo a Bíblia de forma sistemática há mais de uma década. Fiz teologia e sou apaixonado no ocultismo dentro da Bíblia. A Bíblia, ela é o maior livro de ocultismo do planeta. E quando eu li este versículo pela primeira vez, eu fiquei muito encantado. Porque, dentro do contexto, você irá compreender que Paulo, ele está falando sobre os dons espirituais, ou seja, as aptidões sobrenaturais dos antigos cristãos. Ok? É só você pegar o capítulo 1 e começar o capítulo 2 até o versículo que eu li. E quando ele diz, como está escrito? Então, eles já leram em outro lugar. É fácil codificar isso. Ele diz como está escrito. É como se ele citasse uma passagem. Assim como eu estou ensinando para vocês aqui, citando a passagem de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, Paulo ele estava citando uma passagem para os primeiros cristãos. E nessa passagem, Paulo ele diz bem assim como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para vocês. Aqui é necessário entender que Deus não é o Deus vulgar, ok? O Deus para os gnósticos era o Yaô. Era o Yaô. É o grande ente que cria e destrói. Então, tire essa ideia de Deus e Lúcifer. Ela é muito arcaica, de Deus de um lado e o diabo de outro, como se fosse Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Fluminense. Nada a ver. Então é o seguinte, eu estudei a Bíblia toda, estudo há mais de 10 anos. Não somente o que foi autorizado, mas os apócrifos, a Bíblia católica e por aí vai. E eu procurei em toda a Bíblia esta passagem que Paulo estava citando, que não se encontra no Novo Testamento. Então, certamente, ele poderia estar citando o Antigo Testamento. E não encontrei. E desafio a qualquer um a encontrar. Ela não está e devia estar.
Devia, porque ele está citando. Se ele está citando das Escrituras. Então devia estar e não estava. E eu sempre fiquei encabulado. Então, onde está isso? Onde está? Onde está? Porque eu sempre tive sede de conhecimento. Eu sempre quis saber mais. Eu nunca me contentei como uma ovelha com tudo aquilo que me falam. Estou sempre em mudança e entendendo que não há outro Deus além de mim. E dentro dos meus estudos, eu encontrei um outro livro que mudou profundamente a minha vida. Este é um compêndio de apócrifos. Era do meu pai, desencarnado, mago, bruxo, feiticeiro, alquimista. E estudei sistematicamente. Olha só como estudo. Rabiscando tudo, rabiscando. Estudei sistematicamente vários outros evangelhos que aqui estão. E nesse de São Tomé o Dídimo, é muito interessante porque Tomé era chamado de Dídimo. Por quê? Porque ele era espiritualmente o mais próximo de Jesus. O mais próximo de entendimento. Era o dídimo, é o duplo. Compreende? O duplo de Jesus Cristo. E Jesus Cristo começa o Evangelho conforme escreveu São Tomé o Dídimo de uma forma impactante. Inclusive nós temos uma live com esse tema, ficou gravada aqui no canal do YouTube, você pode pesquisar. A live que fala sobre o Evangelho conforme escreveu São Tomé o Dídimo. Tremendamente revelador. Tremendamente. Fantástico. E logo eu fiquei impactado com esse evangelho que não foi autorizado pelo clero. Não foi autorizado pelos concílios. E esse evangelho, ele foi, juntamente com outros, como Evangelho Secreto de João, Evangelho de Felipe, Maria Madalena, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Paulo, eles foram considerados não inspirados. Mas por quem? Por Constantino, que queria manipular toda a religião. Porque Jesus não criou uma religião. Constantino, 325 anos depois, criou uma religião com aquilo que Jesus ensinou. Dá para você entender isso? Dá para você mensurar isso? Então, o que acontece? Como o ensino era muito forte, ele manipulou para ficar do jeito que ele queria. Porque este conhecimento desafia o sistema. Eu quero agora que você comente. Pare tudo que você está fazendo e comente agora. Este conhecimento desafia o sistema. O sistema, ele vive do medo, da ignorância das pessoas. O sistema torna as pessoas zumbis, totalmente dependentes de remédios, para suportar esta miserável realidade. É por isso que muitos dão cabo à sua própria vida, porque não aguentam essa terceira dimensão, não só porque é a terceira dimensão, mas é por causa desse sistema podre que foi implantado. Compreende? Então, este conhecimento, ele traz possibilidades divinas para o ser humano. É o conhecimento de vida e de morte. É o conhecimento que possibilita o prolongamento da vida, o elixir da longa vida para os seus eleitos, a panaceia universal, a cura de todas as doenças, a transmutação metálica. Aquele que de fato, compreender essa mensagem, se tornará senhor de tudo. Este viverá para sempre. E são poucos que irão compreender isso, porque é mais fácil compreender a morte, que você veio aqui para morrer, você veio aqui para ser educado pelo sistema, constituir uma família, servir o sistema, aposentar e morrer como um sequelado. Depois você volta em qualquer outra reencarnação, não sabendo nem para onde vai, nem para onde foi. É muito pouco. Os verdadeiros ascensionados vivem.
vivem muito além deste plano e interagem no planeta quando querem. Então, quando eu comecei a ler, eu me deparei com um versículo 17, que diz bem assim: dar-vos-eis o que olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, mãos jamais tocaram e o que nunca brotou no coração de um homem. Versículo 17 de São Tomé o Dídimo é o versículo citado por 1 Coríntios 2, versículo 9. Está fechado. Este evangelho, conforme escreveu São Tomé o Dídimo, foi encontrado no Alto Egito, Nag Hammadi, 1975, uma caverna já estava totalmente apodrecendo. Ele é datado de mais antigo do que Mateus, Marcos, Lucas e João. Fantástico. Até 1975, ninguém que veio depois dessa manipulação de Constantino tinha lido isso. Qual é a conclusão que nós temos? Que Paulo e todos os apóstolos faziam leitura deste evangelho, que não fala de inferno, não fala de pecado, mas que muito pelo contrário, fala da expansão do ser humano, da sua reunificação com o todo e da sua autoridade sobre os elementos. Eles faziam uso. Isso foi negado a você. E olha só o que segue no versículo 18. Os discípulos disseram a Jesus: diz-nos como será o nosso fim. Jesus lhe disse: descobristes então o princípio para que possa perguntar sobre o fim? Olha só, querem saber sobre o fim, mas não sabem nem o princípio. E o princípio é a luz astral, que é a luz luciferiana. Bendito aquele que se mantiver no princípio, ou seja, na luz luciferiana, pois que não provará a morte. Perceberam? Diz-nos como será o nosso fim. E ele fala: mas vocês não entenderam nem o começo e querem saber o fim? Bendito aquele que se permanecer no princípio, que o princípio era o verbo. O princípio era a luz. E este que permanecer no princípio, este não provará a morte. Acabou. Não provar a morte não significa ficar preso neste mundo. Significa estar vivo, como um mago cósmico, interagindo em outros planos, em outras missões, como Cristos, nessa e em outras realidades. Essa é a boa nova. Este é o verdadeiro evangelho. Este é o evangelho proibido. Foi totalmente negado a você. Então, olha só. Bendito aquele que se mantiver no princípio, pois que não provará a morte. Versículo 19. Jesus disse: bendito aquele que era antes de existir. Se vos tornardes meus discípulos e ouvirdes minhas palavras, estas pedras do chão aqui, ó, vos servirão. Compreenderam? Compreenderam o extremo ocultismo aqui? Deixo essa reflexão para ti. E te digo, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não chegou, não subiu a nenhum coração humano, o que mente nenhuma imaginou, é o que o ocultismo pode trazer para ti. Mas isso é para os eleitos. Te faço um convite agora, 100% gratuito, 100% online. Eu quero te ajudar no caminho da auto-iniciação. Te convido para a nossa fraternidade oculta IAO. Te convido. 100% gratuita. Porém, com pessoas selecionadas. Você vai estar clicando agora no link da descrição, vai preencher o formulário e a minha equipe vai entrar em contato contigo. Se você for aprovado, você fará parte, gratuitamente,
da nossa escola, da nossa fraternidade oculta Yaô. Venha, deixe eu te conduzir para o caminho da realização da grande obra. Se torne um verdadeiro alquimista, um verdadeiro mago, um verdadeiro bruxo.